noite, amigos da OP News, nesse nosso teste de transmissão do nosso Papo da Meia-Noite. Isso é um teste, por isso eu escolhi esse horário doido, que eu imagino que esteja todo mundo dormindo e ninguém vai me ver. Então, os ocasionais vexames vão passar batidos, né? Se a coisa ficar muito ruim, amanhã eu até elimino esse vídeo, mas em todo caso, nós estamos aqui fazendo esse vídeo de teste, da nossa edição de teste do Boletim Papo da Meia-Noite. E a conversa hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre, claro, política, né? Mas aqui no meu relógio são exatamente 0h03. Então, como hoje já é sexta-feira, vamos ver aqui o que é que acontece na sexta-feira. Sexta-feira é dia de quê? Hoje é dia de rock, bebê. Sexta-feira. Pois é, se você está aqui na região dos Lagos, em Armação dos Búzios, vai lá na Rua das Pedras, no shopping número 1, que ali fica The House of Rock and Roll, a mais tradicional casa de rock da região dos Lagos, onde toca aquele rock raiz, aquele rock bom, das antigas, uma banda ao vivo que você jamais viu igual na sua vida. É isso aí, sexta-feira é dia de rock. E agora a gente volta aqui para o nosso papo, né, falando sobre essa política infeliz. É bom lembrar que hoje, no dia de hoje, né, nós tivemos aí uma entrevista com a Marina no Jornal Nacional, que a gente também vai falar sobre isso, mas vamos começar com esse vexame que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está querendo fazer, que é se valer de um surto psicótico que a ONU teve, dizendo aí que esse departamento da ONU, né, andou dizendo que ele tinha a obrigação, o Brasil tinha a obrigação de acatar a candidatura dele. Em primeiro lugar, isso daí não vale como direitos humanos, que é o que eles estão alegando. Não tem nada a ver com direitos humanos. Isso é uma questão de legislação eleitoral, isso é uma questão interna, é uma questão que só diz respeito à nossa soberania. E qualquer tentativa de opinar, condenar, julgar, é uma violação à nossa soberania como país, como nação. E é o que esse comitêzinho da ONU está fazendo, secundado, é claro, pelo pessoal do PT. Né? Não precisa dizer que existe uma ligação bastante estreita entre as esquerdas, né, e a ONU. Afinal de contas, como vocês devem ter visto no vídeo anterior, eu estava justamente falando sobre essa promiscuidade da ONU e sobre a verdadeira função desse organismo, que se presta a ser um divulgador do globalismo, do esquerdismo, né? E aí o que acontece? Tem isso daqui que eu até botei no meu vídeo anterior. Essa parte aqui que é interessante, ó. Pela primeira vez, o comitê opinou sobre eleições, confundindo direitos humanos, que são universais, e direitos políticos, que dependem da legislação de cada país. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, isso é uma questão de soberania nossa. Então a ONU não tem que se meter nisso daí, né? Infelizmente, a gente fica sujeito a esse tipo de coisa. É aquele ditado antigo, né? Quem muito se abaixa, o traseiro aparece. E é o que acontece com o Brasil. Nós temos um governo, vamos usar uma palavra aqui bonita, pusilânime. Nós temos um governo frouxo. Nós temos um Michel Temer que é o retrato falado do desespero, sem autoridade, tentando se manter no cargo até que as eleições cheguem.
e só Deus sabe o que vai acontecer com ele após as eleições, né? Isso nos transforma numa republiqueta de bananas, tal como eu falei mais cedo a respeito da Venezuela, que virou uma republiqueta de bananas por conta de um ditador acelerado comunista chamado Nicolás Maduro. Estivesse o Brasil sob outro governo, ou melhor, sob outro governante, num outro regime que não fosse essa nossa ditadura socialista que nós já vivemos desde o final do regime militar, estivéssemos nós sob outro governo, e o Brasil já teria tomado uma providência a esse respeito. Um senador americano até falou sobre isso, que é necessário uma intervenção na Venezuela. Mas fazer o quê, né? Esse papo de ONU, nós já falamos mais cedo no nosso vídeo, e eu tenho a infeliz impressão de que isso ainda vai dar muito o que falar. Porque quando você enfia um organismo internacional no meio das suas questões internas, a coisa toma uma outra dimensão. A ONU, até o momento, ainda não teve a hombridade, ainda não teve a vergonha na cara de dizer de uma maneira bastante explícita. Ela já até comunicou que as decisões desse comitê não tinham o peso de uma decisão da ONU. Mas isso foi uma declaração tímida. A ONU tem por obrigação dizer claramente, anunciar de uma maneira bem explícita que esse comitê está agindo de uma forma desautorizada. Mas a ONU não fez isso. Por que será, né? Enfim, a ONU não tem interesse nenhum em reprimir qualquer manifestação esquerdista, principalmente na América Latina, que é uma área de interesse. Nós temos aqui, por exemplo, um Ciro Gomes, que tem a candidatura basicamente apoiada e, quem sabe, financiada pela China. Nós temos exemplos e mais exemplos de interferência de organismos estrangeiros na nossa política, desde um foro de São Paulo até uma China financiando o senhor Ciro Gomes e agora uma ONU querendo nos empurrar a candidatura de Lula goela abaixo. E o Brasil de 4. Fazer o quê? Bom, acho que eu posso falar de 4, né? Já são mais de meia-noite. Aqui, segundo o meu relógio, são 00:10. E é até interessante. Vamos parar de falar de ONU aqui um instantinho. Vamos falar aqui sobre uma outra coisa, que é essas conversinhas de madrugada. Para quem já trabalhou em rádio, como eu, essas conversas de madrugada, elas têm um efeito quase que hipnótico. Eu não sei se vocês, quando eram mais novos, na época do radinho AM, não sei quem de vocês aí gostava de escutar Rádio Nacional, aquelas rádios que tocavam aquelas músicas, na época não se chamava nem sertanejo, era música caipira, e varavam a madrugada, tocando aquelas músicas, aquele papo da madrugada, atendia telefonema de ouvinte, e aí o ouvinte sempre ligava para lá, dizia: toca tal música para mim, minha mulher me deixou, eu vou encher a cara. Aí o locutor falava lá para ele, dava uma palavra de consolo, né? Não faça isso, meu amigo, a vida é assim mesmo, amanhã você arruma outra. E ficava aquele papo madrugada dentro. Aí tocava uma musiquinha, o cara da sonoplastia sempre botava um galo cantando quando o locutor no meio da transmissão gritava: acorda! Esse acorda era especialmente dirigido aos motoristas de caminhão. Quem já dirigiu o caminhão pela madrugada sabe muito bem o efeito bom que um grito desse tem, porque às vezes você está ali no volante, olhando aquela faixa passar ali na sua frente, você vai com o olho meio caindo, o sono vai chegando até que o locutor, vamos usar aqui como exemplo um Adelson Alves da Rádio Nacional,
grita, acorda! E aí você acorda e continua na estrada. Então quem tem esse vício do rádio da madrugada, é inevitável que lembre disso numa transmissão num horário absurdo como esse, meia-noite, eu aqui falando besteira, testando esse nosso papo da meia-noite, mas a intenção é justamente essa, esse papo quase que de rádio, da gente falar essas coisas. Eu, por exemplo, ainda não tenho domínio da técnica. Eu estou aqui com o meu transmissor de streaming aqui, eu estou olhando para ele, eu não sei usar o transmissor de streaming junto com o Facebook, que é por onde eu estou transmitindo. Então, se de repente tem alguém, por um milagre aí, me assistindo agora e está mandando algum comentário, eu não posso ver o comentário. Eu estou até com o meu telefone celular aqui do lado, eu não sei se vai dar alguma interferência, se eu tentar conectar aqui no Facebook, para ver até se tem algum comentário, alguma coisa assim, mas eu realmente não sei. Então eu fico aqui fazendo esse papo da meia-noite, ó. Vou tentar acessar aqui o Jornal Opinião. Vamos ver o que vai dar. Se eu vejo minha cara feia aqui. Transmissão experimental. Opa, eu tô aqui. Eu tô aqui. Gente, mas não dá. A internet é muito ruim. A minha internet aqui é muito ruim, então não vai dar para eu ficar vendo se eventualmente tem algum comentário. Se tem. Bom, o lado bom disso é que eu também não vou ver o comentário do tipo, vai tomar um café e vai dormir, tá na hora. Né? É bom que eu não vejo também isso. Mas eu acho que vale como aquela lembrança do radinho AM da madrugada. Quem já experimentou aqueles momentos cruéis de solidão, de estar de noite numa cama ali, não consegue pregar o olho, é bom ter um enlouquecido falando besteira no rádio, sempre nesse tom de voz meio do, né? É isso aí, meu amigo, salve, como é que vai? Amigo há quanto tempo? Um ano ou mais. Tipo aquela música, né? Então, isso é mesmo o papo da insônia. E é para isso que a gente está fazendo esse teste. Vai que esse negócio emplaca, né? Então, vamos continuar aqui nossa conversa, vamos largar o caminhão, vamos largar a madrugada do rádio e vamos falar de quem? Da entrevista daquela criatura do ET, do Herpes da República, mais conhecido como Marina. Herpes da República por quê? Porque ela sempre aparece quando a imunidade institucional abaixa, ou uma vez a cada 4 anos durante as eleições. Marina é mais ou menos isso aí, ó, essa definição. Marina Silva é um coquetel molotov de socialismo melancia, protestantismo de fachada, teologia da libertação, veganismo, misticismo globalista, obamismo, pagelança indígena, bolivarianismo, trotskismo, suco de noni, chá de santo daime, shake da Herbalife, anorexia, frigidez genital, coitadismo, Capitão Planeta, DVD pirata do Avatar, ossos moídos do Jacques Cousteau, asa de morcego, perna de rã, talo de chicória e biodiesel. Deus do céu, essa é a Marina. É mais ou menos isso. E eu imagino que vocês tenham visto a Marina hoje no Jornal Nacional. E cá entre nós, dessa vez a gente não pode nem condenar o William Bonner e a Renata Vasconcelos, porque eles não, a bem da verdade, eles não arrasaram a Marina. Ela se arrasou sozinha. Vocês já imaginaram o que seria Marina Silva num papo, num programa de entrevista com um entrevistador, Gilberto Gil? Vocês já imaginaram esses dois conversando, Gilberto Gil e Marina Silva? Eu acho que seria transmitido 5 horas de programa, e quando terminasse, e a gente fizesse aquela recapitulação sobre o que eles falaram,
a gente não ia saber dizer sobre o quê. Teria 5 horas de uma conversa absolutamente vazia, e é o que acontece com Marina. Ela é incapaz de dizer alguma... Eu gosto de vermelho. Eu gosto de suco de caju. Não diz. Você gosta de suco de caju? Não, depende. Nós temos que fazer um consenso, nós temos que debater, porque o caju nunca, ela é incapaz de firmar uma posição sobre qualquer coisa. Eu não sei nem como é que ela engravidou. Às vezes fico pensando que deve ter tido assim uma reunião de pauta para ela engravidar. Sem trocadilho, né? Deus do céu. E aí tem coisas, vamos esquecer a Marina, e tem coisas como essa daqui, ó. Jeito certo de votar. Reflita sobre seus valores morais e só depois escolha o candidato que melhor se encaixa a eles sem alterá-los. Jeito errado. Escolha um candidato, releve seus próprios valores até que eles fiquem compatíveis com o candidato escolhido. O que acontece aqui? Segundo o jeito certo, seu candidato te desaponte, você permanece incólume, seus valores simplesmente abandona, bola pra frente. No jeito errado, quando seu candidato faz merda, você vai parecer uma viúva desesperada que não aceita os erros do político, vai procurar subterfúgio, bababá. Vamos transformar isso daqui para uma situação presente? Bolsonaro. O que é que acontece? O que tem de gente que tem vergonha de dizer que vai votar no Bolsonaro é uma coisa impressionante. Aí o pessoal fica dizendo, eu vou votar no Amoedo, eu vou votar no, sei lá, Cabo Daciolo. Gente, Amoedo tem uma fração de percentual. Cabo Daciolo outro. E o resto, todo mundo tem fração de percentual. Só Bolsonaro tem um percentual significativo, tanto que ele é o líder isolado. Não confie nessas pesquisas doidas que passam aí, porque se for pela vontade de um Datafolha ou de um Ibope, é capaz deles dizerem que Lula está na frente com 70%. Então não confie em pesquisa não. E aí o que acontece? A gente ficar nessa história de dizer que eu vou votar no Daciolo, eu vou votar no João Amoedo, eu vou votar sei lá em quem, isso só fragmenta voto. Isso só empurra essa decisão para um segundo turno. E Bolsonaro tem chance de ganhar no primeiro turno. O meu medo é que a coisa indo para um segundo turno comece aquele papo que a gente já viu na eleição passada entre Dilma e Aécio, de dizer que os dois estão praticamente... É um empate técnico. Bolsonaro tem 49 e, sei lá, Marina, Alckmin, qualquer um, tem 51. E aí, depois, a fraude nas urnas eletrônicas fica fácil. Então, se de repente a gente parar com isso, do candidato ideal, do não sei o que, a gente tem que acabar com esses 30 anos de governo de esquerda. Não interessa quem seja o santo salvador. O que interessa é que os governos de esquerda acabem. Se é o Bolsonaro, ótimo. Se é o Daciolo, ótimo. Se é o João Amoedo, também tanto faz. O que interessa é que a gente tem que votar em quem está na frente, para tirar, de preferência, se Deus quiser, no primeiro turno, esse governo de esquerda que há 30 anos empaca esse país. O governo de esquerda que está levando hoje em dia metade do seu salário. Quando era o regime anterior, que todo mundo gosta de criticar, quanto você pagava de imposto? Você que é garotão, mais novo, não vai saber disso. Mas pergunta para o seu pai, pergunta para um tio seu, quanto que você deixava de imposto, quanto que era o imposto até dos produtos que você comprava numa loja. Isso eu estou falando só do bolso, só estou falando de dinheiro, porque o governo anterior se metia muito menos na vida da gente do que esse socialismo moreno que impuseram para a gente, que regula até se a gente dá uma palmada no bumbum do filho ou não.
Então a gente precisa liquidar essa fatura no primeiro turno. E eu acho o seguinte, quando a gente tem essa chance, a gente não pode desperdiçar. Vocês se lembram do Bolsonaro quando ele foi nesse mesmo Jornal Nacional? Olha o que aconteceu. Gente, isso é depois que acabou a entrevista do Bolsonaro. Todo mundo saindo pra varanda. Caraca, inacreditável. Olha, chega que arrepiei. Pois é. Viu? Vocês já viram algum político receber uma ovação dessa? Como eu fiz naquele vídeo, aquele boletim extraordinário que eu fiz, vocês já viram isso acontecer com algum político no Brasil? Isso nunca aconteceu antes. Dá vontade até de usar a expressão do Lula, né? Nunca antes na história desse país. Se não fosse uma frase maldita desse infeliz, eu até usava. Eu nunca vi isso antes. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu não sou nenhum garoto. São 54 anos. E eu acompanho política desde guri, por conta de influência em casa, essas coisas. Eu estudei meu colégio primário, meu ginásio, o meu colégio era de um almirante, pai até do escritor Carlos Eduardo Novaes. E eu passei minha infância e adolescência estudando naquilo. Eu fazia jornalzinho naquele colégio. Até o meu jornalzinho do colégio foi censurado. Mas, eu podia dizer, né, também que eu fui vítima da ditadura, mas, bora, foi censurado porque eu escrevi um monte de besteira, pelo amor de Deus. Então, eu nunca vi isso antes. E eu tive muito nítido, eu tenho muito nítido nas minhas lembranças o que era a minha vida no Rio de Janeiro. Eu nasci, fui criado em Copacabana. O que era a minha vida no Rio de Janeiro até 1982, 83, quando o Brizola assumiu o governo do Rio. O Rio de Janeiro era um. De 82, 83 para cima, o Rio de Janeiro virou outro e acabou. Desde que a esquerda botou a mão nesse país, a nossa vida acabou. O que hoje se fala em termos de criminalidade, que está um absurdo, que ninguém aguenta mais, isso é papo antigo. Só está se falando agora porque a mídia não tem mais como esconder, porque a criminalidade no Rio já era um absurdo em 1980 e poucos. Eu sei disso, eu sei que a gente queria andar de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas e já não era mais recomendado, porque você ia perder a bicicleta. Que a gente atravessava o túnel ali na rua Toneleiros para ir fazer ginástica no quartel dos bombeiros, já era um risco, porque a molecada ficava cercando o túnel para pegar quem andasse lá dentro. Isso em 82. E aí? E aí? Quando o senhor Brizola proibiu a polícia de subir morro? Quando programas como tinha na época, era na TV do Silvio Santos, que tinha o Wagner Montes, Sérgio Malandro, era um programa chamado Aqui e Agora, eles se dedicavam a arrebentar com a polícia. Era o dominante na época. O bandido era um coitadinho, a polícia era uma safada, todo dia no programa ia alguém reclamar que a polícia fez alguma barbaridade. E isso perdurou durante décadas e até hoje vale na mídia. Então, eu acho que eu tive bem ao longo desses 54 anos a oportunidade de ver o que aconteceu com esse país, a diferença bem clara do que era esse país, o Rio de Janeiro, na época de um governo militar e quando passou para o civil. O problema não foi ser civil, o problema foi ser de esquerda. Esse foi o problema. O governo civil é ótimo, melhor do que o militar, mas de esquerda não. De esquerda não dá. E é por isso, pelo fato da gente viver há 30 anos
sob os pés da esquerda, aturando não só os desmandos ideológicos dele, como também esse sistema planejado de destruição da nossa sociedade, porque isso é planejado, não se iluda. O que se faz hoje em dia é uma destruição da sociedade contra a Igreja Católica, contra a organização da família, contra os nossos valores, porque a esquerda não tem valores, a esquerda tem princípios, é diferente. Enfim, sobre tudo isso eu já falei num monte de outros vídeos, e eu acho que para um papo de madrugada isso fica até pesado demais, né? Mas eu acho que para encher linguiça, a título do nosso teste, eu acho que, se Deus quiser, tudo correu bem, né? São aqui no meu relógio 00:27. Eu acho que já até passou do horário, né? Eu espero que tudo tenha corrido bem. Eu espero que essa transmissão não tenha tido maiores problemas de internet. E, como eu falei, né, minha internet aqui não é lá flor que se cheire. E eu espero que, se tudo der certo, quem sabe as pessoas acabem até gostando de um papo madrugada dentro. E eu prometo que eu não falo de política, a gente pode conversar sobre outras coisas, a gente pode falar sobre a nossa cidade aqui, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, ou a gente pode falar sobre, sei lá, qualquer coisa. Eu espero até que eu também consiga manusear não só o meu programa de streaming, como também o Facebook ao mesmo tempo, para que eu possa ler o comentário de quem eventualmente estiver assistindo, porque aí pode virar até um bate-papo, né? Ou de repente eu disponibilizar um WhatsApp, alguma coisa assim, não sei ainda. Como eu falei, esse papo da meia-noite é um teste para ver o que é que acontece. E eu espero que tudo tenha corrido bem. Se não correu, amanhã eu vou deletar esse vídeo. Mas se correu bem, ele vai ficar aí no Facebook. E quem sabe eu faço até um upload dele pro YouTube, para ficar lá constando também, né? Se tiver alguém aí me assistindo, eu até peço, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, clica ali naquele sininho, porque quando a gente fizer uma postagem no YouTube, você recebe a notificação que está sendo postado. Se inscreve lá, ajuda a gente, porque a gente sempre deixou bem claro qual é a nossa posição, qual é o nosso propósito, e considerando o esquema que está nesse país hoje, a única coisa que nós temos a nosso favor é a nossa união. E é em nome dessa união que eu peço a vocês que se inscrevam no canal do YouTube, que curtam a nossa página no Facebook, que deem uma olhada no nosso site. Enfim, o quanto puderem prestigiar a gente, melhor, porque isso aí funciona espalhando a notícia, espalhando as nossas opiniões. E se eu conseguir trazer a opinião de vocês para cá também, aí vai ficar melhor ainda. Mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. Gente, são 00:30 agora. O nosso papo da meia-noite está encerrando. Se tem alguém aí do outro lado me vendo, que eu não sei ainda, eu agradeço. Se ninguém me viu, também não tem problema. Fica valendo o teste. E até amanhã. Amanhã não, né? Até hoje. Porque hoje é sexta-feira, não se esqueçam, sexta-feira é dia de rock, dá uma passadinha lá em Armação dos Búzios e vamos ver o que é que a sexta-feira reserva pra gente. Nessa sexta-feira, mais tarde, vai ter o nosso boletim normal e aí a gente continua levando a nossa mensagem adiante. Se Deus quiser, esse papo da meia-noite deu certo e vamos ver o que acontece. Gente, obrigado. Durmam bem, tenham uma boa noite e uma excelente sexta-feira, que é aquele dia mesmo de você sair do trabalho, tomar um chopinho, relaxar,
para começar um fim de semana com o pé direito, se Deus quiser, porque ninguém é de ferro. Obrigado, uma boa noite para vocês e até a próxima. Tchau.